Rogo a Jesus me assista, de maneiras que vocês entendam o que eu disser. Vivemos uma atualidade completamente cheia de desafios. Acho que nenhum de nós tem dúvidas sobre isso. E eu pergunto, qual de nós não desejaria que a sua existência transcorresse à semelhança de um rio calmo? Onde nesse rio a barca da nossa vida navegasse por águas tranquilas e serenas. Todos temos o desejo de que na vida os embates não surjam, as dificuldades não se apresentem e as dores não ocupem espaço no nosso caminhar. Contudo, viver é muito mais do que deixar passar os dias, ou esperar que a velhice chegue e a morte encerre a vida do corpo físico. Temos um desafio cada vez que nascemos, cada vez que encarnamos e que novos aprendizados se façam. Esse é o propósito da divindade para conosco, que o corpo físico seja a possibilidade de progresso para a nossa alma. Assim, naturalmente haverá dias mais amargos na nossa jornada. Ocorrerão fases em que o peso sobre os nossos ombros se vai avolumar. Passaremos por dias tumultuosos, em que seremos testados nos nossos valores, na nossa perseverança e para demonstrarmos como está a nossa fé. Surgirão situações de grande importância, exigindo que desenvolvamos capacidades morais de que não dispunhamos ou nem sequer imaginávamos dispor. Haverá situações nas quais a prova se mostrará muito rude, em que enfrentaremos nossos limites morais, em que cambalearemos no extremo da nossa capacidade. Nada disso acontecerá, no entanto, sem a plena anuência de Deus. Nenhuma sem o pleno conhecimento da providência divina. Deus tem total conhecimento de tudo o que nos sucede. Nada que nos ocorra é inútil. Nada que nos ocorra é destituído de alguma razão, mesmo que de momento não consigamos entender o propósito. Contrariando um adágio popular, podemos dizer que Deus escreve direito por linhas direitas. Nós é que somos, algumas vezes, míopes, que não conseguimos ver o amor e a sabedoria dos desígnios de Deus. Assim, se os dias se mostram desafiadores, aí está a bondade de Deus, oferecendo-nos o aprendizado. Para alguns, o desafio é lidar com o retorno do ser amado à pátria espiritual, deixando um rastro de saudade e uma imensa ausência. Para outros é a dor, a doença, as deformidades, as limitações físicas, aquelas que chegam inesperadamente, provocando desequilíbrios nos nossos dias. Para muitos é a família a desfazer-se, pela inconstância de uns, despropósito de outros, desestruturando relações que deveriam ser de plena alegria e de fraternidade. Assim é a nossa jornada, feita de desafios e lições. E quando esses nos chegam, na forma da dor ou da saudade, da doença ou de alguma carência qualquer, é sempre um convite para nós aprendermos alguma coisa. Vistamo-nos de coragem e fé. Enfrentemos o que nos chegue com a serenidade daqueles que entendem os desafios como necessários ao nosso crescimento moral. E não nos esqueçamos de que teremos sempre Jesus, o bom pastor,
a nos amparar a todos, cansados e muitas vezes aflitos, e queremos descansar no seu regaço. No livro Vida, Desafios e Soluções, o espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ela nos diz: os desafios existenciais fazem parte da vida. Sem eles, a criatura seria destruída pela paralisia da vontade. Paralisia dos membros, das aspirações, e essas se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio da evolução. Então, enriquecermos-nos com a luz do discernimento elevado é a finalidade essencial da vida. Também o próprio Emmanuel, num livro extraordinário intitulado Rumo, psicografado pelo Chico Xavier, Emmanuel refere: se a semente não sentisse a solidão dentro da terra, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar sobre o lodo e sobre as pedras, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que pouco a pouco a consome, não se faria luz, dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim se dá em todos os lugares da edificação e do sentimento. Se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um monte de palavras. Adaptação, portanto, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, são ajustes, são elevação. Assim, e diante disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha ou que o mundo nos mostre. Se lutas, empecilhos, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito, com certeza, ficava detido na ilusão e no primitivismo, ofuscado pela ignorância. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam, sejam alterações ou mudanças, porque eles irão quebrar a inércia e vão renovar-nos para a vida. Recordemos a águia recém-nascida. Se ela não partisse a casca do ovo em que se encontrava, ela, a águia, não desenvolveria as próprias asas para ganhar as alturas. Se não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoísta, não encontraríamos caminho para nos elevarmos para a felicidade da vida eterna. Aceitemos o inesperado, pois o inesperado faz-nos pensar, retira-nos do comodismo dos dias iguais. E esses dias sempre iguais de rotina muitas vezes são improdutivos. Aceitemos as contrariedades, o incerto e o que está além do nosso controle. Entreguemo-nos à escola bendita chamada Terra, sem expectativas exageradas, sem exigências descabidas, sem querer aventura total antes da hora, ou seja, antes de merecermos. Colecionemos provas e desafios vencidos como troféus que nós merecemos. Avaliemos o ano, os meses, os dias, como quem atravessou imenso e perigoso lodaçal. E hoje já nos vemos do outro lado a salvo. Trazemos as marcas da lama, não há dúvida. Ou no rosto, ou nas mãos, ou nas vestes, com certeza que sim. No entanto, na alma estão as marcas da superação, da persistência e da coragem.
Às vezes até dizemos, sobrevivi, referindo-nos à conservação da existência corporal. Sobreviver, todos o faremos, uma vez que somos espíritos imortais. Nunca mais morreremos. Melhor seria substituir então a nossa expressão de conquista por superei. Consegui superar. Quem apenas sobrevive pode não ter aprendido as lições da luta. Mas quem supera traz consigo o valioso aprendizado das batalhas. Por isso superemos, cresçamos, aprendamos. Fechemos um ciclo, iniciemos outro e sejamos, se possível, até outro. Renovemo-nos, renasçamos em nós mesmos, e não deixemos de brilhar. Somos deuses, somos perfeição em curso, por enquanto. Nossa história é escrita a si mesmo, como um poema heroico, repleto de feitos, de dores, de lágrimas, mas também de superações. E quando dobramos a esquina do tempo e olharmos para trás, que possamos ficar felizes por termos lutado e termos vencido. Insistamos, porque é na insistência muitas vezes que conseguimos vencer. Ainda que a nossa alma mostre as marcas das lutas que já empreendemos. Desafio é considerado aquilo que é difícil, aquilo que é perigoso. Todos temos nossos desafios diários. Uns maiores do que outros, é verdade. E na lista das nossas realizações, cada qual encontra o desafio de uma maneira diferente. Alguns o acreditam à conta das dificuldades, estancam o passo e se dão por derrotados sem combater. Outros tantos enfrentam os desafios e se tornam vencedores. Diz-se que um grande general americano, o general Mark Harter, foi recusado na Academia Militar do West Point não uma vez, mas duas. Tentou uma terceira, foi aceite e graduou-se como o melhor aluno do ano de 1903. Já na reserva, durante a Segunda Guerra Mundial, foi chamado ao ativo e ficou para os livros da história. Recebeu a rendição japonesa em 1945 e comandou as tropas de ocupação do Japão até 1950. Alberto Einstein foi qualificado pela sua professora como mentalmente atrasado, não sociável e sempre perdido em devaneios tolos. Ele não deu ouvido a essas referências, nem às dificuldades com o aprendizado nos primeiros anos escolares. Doutorou-se na Universidade de Zurique, ofereceu ao mundo a teoria da relatividade e foi Prémio Nobel da Física em 1921. Alexander Graham Bell, ao inventar o telefone em 1876, não convenceu os seus financiadores com o aparelho. Houve quem comentasse: é uma invenção extraordinária, mas quem é que vai querer usar isso? No entanto, o telefone valeu-lhe um grande prémio, o Prémio Volta do Instituto Francês. E com o dinheiro desse prémio, serviu-lhe para montar um laboratório em Washington, legando à humanidade, entre outras tantas invenções, o ouvido artificial, aquele aparelhinho que nós vemos que se usa no ouvido, capaz de registar sons, e também inventou o pulmão de aço, que permite fazer a respiração artificial. Ludwig van Beethoven teve uma vida marcada por amarguras, por causa da perda progressiva da sua audição, que começou aos 31 anos de idade. Aos 44, ficou completamente surdo,
mas mesmo isso não o impediu de continuar a compor sonatas para piano, variações sobre uma valsa de Diabelli e compor a esplendorosa Nona Sinfonia, já totalmente surdo. Sua música, nesse período, tornou-se sublime, diferente para melhor. Winston Churchill foi um estudante medíocre. Seu pai transferiu para um colégio militar e ele concluiu o curso com brilho. Perdeu a primeira eleição que disputou. A sua carreira política somente se iniciou depois da sua fuga de um campo de prisioneiros na África do Sul, na chamada Guerra Boer. Seria sucessivamente derrotado em 3 eleições e a sua maior contribuição ao mundo se daria quando já era cidadão idoso. Foi jornalista, escritor, pintor, orador e político, numa sucessão de perdas, mas também de recomeços, até que alcançou o que o mundo considera sucesso. Alcançou o reconhecimento público. Ora, conhecendo nós estes feitos, estas lutas incessantes de homens como estes, mas façamo-o com naturalidade e perguntemos: qual a diferença entre eles e nós? Por que eles conseguiram vencer? E a resposta é simples. Eles acreditaram em si mesmos. Não desistiram ante as derrotas ou ante os insucessos. Não deixaram de lutar contra o desânimo e o fracasso. Nem se deixaram levar pelas observações apressadas de pessoas sem visão de futuro. Todos somos portadores de dificuldades. O nosso grande desafio é vencê-las, quando e onde se apresentem. Para o cristão, o seguidor verdadeiro do Cristo, o maior dos desafios é viver fielmente com os princípios que Ele nos ensinou. No mundo onde quem mais tem é considerado o melhor. Uma fórmula muito enganosa de ver as coisas. Contudo, temos por modelo o maior de todos os vencedores, Jesus. Ele venceu o desafio do abandono, o abandono dos amigos, a solidão nas horas mais amargas e a morte vergonhosa que lhe impuseram. E eu substituo, que lhe impusemos, porque de nenhum de nós sabe se não estava reencarnado e foi o soldado que lhe espetou a lança no peito. Não sabemos. Um dos seus mais belos exemplos é de que o homem tudo pode, quando movido pela certeza das verdades que carrega. A concretização de um sonho faz-se com persistência, esforço, dedicação. Esse é o segredo dos que alcançam seus ideais. Que o digam os artistas, os atletas, os escritores, enfim, todos os que almejam por algo especial e investem suas horas, seus dias na conquista dos objetivos. Que o digam os estudantes, que se inscrevem nas diversas faculdades, que se inscrevem em concursos de emprego de toda a espécie e se esquecem dos dias em horas intermináveis de estudo. Que o digam todos os que sofrem acidentes, perdem a mobilidade ou a eficácia de um membro e se entregam à fisioterapia, insistindo, exercitando-se. Que o digam todas as nossas crianças, aquelas que entram na escola como sendo uma grande incógnita e a pouco descobrem, no dia a dia, o valor de cada número, o som de cada letra, a junção de cada palavra, alcançando a leitura de uma frase, de um texto ou de um livro. São conquistas, são sonhos, são superação.
Todos, de uma forma ou outra, agasalhamos sonhos. Alguns desistem dele ante os primeiros insucessos e dificuldades. Outros são aqueles que alcançam o êxito porque insistiram, tornando a tentar e a tentar muitas vezes, não se intimidando ante os fracassos, como as personalidades que nomeamos. Talvez em algum momento se tenham sentido fragilizados e quase quiseram desistir, mas não o fizeram, porque basta uma réstia de esperança a iluminá-los e retornam de novo à luta. Esses tornam-se vencedores na conquista do emprego, da vaga na faculdade, de tornar a andar ou utilizar a mão, ou ainda alguns que conseguem reaprender a escrever depois de um acidente vascular cerebral. De toda a forma, sempre a superação lhes pertencerá. Será a sua conquista. Apesar disso, ultimamente, assinalamos muitas catástrofes. É como se observássemos uma grande revolta dos elementos naturais, como se eles também tivessem vida própria. As tragédias que transformam cidades e edificações em mar de lama e pedras descomandadas pelas ladeiras abaixo, ceifando incontáveis vidas. Além destes factos, surgem terremotos um pouco por todo o lado, levando-nos quase ao terror. Mais do que as cenas daquele cinema que chamamos de catástrofe, as imagens televisivas impressionam-nos ao mostrar os tsunamis erguendo-se em enormes vagalhões que engolem tudo. Destruição em segundos do que o homem levou muito tempo para construir. Belos edifícios, cidades inteiras, lugares aprazíveis, tudo levado de roldão, tudo arrasado. Carros e máquinas arrastados como brinquedos pela correnteza inclemente. E vidas, quantas vidas ceifadas, desaparecidos sem conta. E depois continuam os tsunamis a sua jornada, ameaçando outros países que se colocam em alerta. Guerras fraticidas, que não olhando a meios que poderiam ser aplicados melhor contra a fome, contra as doenças, guerras que dizimam vidas sem conta e destroem cidades e países. Incêndios que arrasam florestas inteiras, ardendo dias consecutivos, deixando atrás de si vastos territórios queimados, reduzidos a cinzas, e onde agora a vida física, seja das plantas ou dos animais, fica interdita. Acidentes de toda a espécie, aéreos, ferroviários, rodoviários e marítimos. Todos eles chocam os nossos sentidos com esse rolo incontável da perda de vidas humanas. Pestes, pragas e pandemias, as mais diversas, em tantos locais, atingindo diferentes povos. Também eles ceifam vidas e deixam, quantas vezes, um número sem conta de estropiados ou de deficientes. Cartéis da droga, que no mais absoluto desprezo pela vida humana produzem e disseminam a morte entre as camadas mais jovens de tantos países, visando apenas o lucro desmedido. Enriquecem por conta do envenenamento daqueles que são dependentes químicos. Alguns desses dependentes estagiando em corpos como mortos-vivos. E dizer que todos nós ansiávamos o terceiro milénio com esperança, como um novo tempo. Como entender tamanha destruição? Recorremos ao Evangelho de Jesus. Ele não nos enganou em momento algum.
Falou de um mundo em extinção para o aparecimento de outro. Falou de dores, de desolação, de tempos amargos. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. No Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 a 22. E encontramos lá dito: pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno. A aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual, desde o começo do mundo até ao presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Jesus, então, predisse os últimos tempos de um mundo de dores em transição, para um outro mundo, onde o bem predominará. Assim, o que hoje observamos e que nos leva à solidariedade do auxílio de tantas vítimas, já é a concretização daqueles tempos anunciados. Muitas dores se farão no mundo para que a grande renovação do mundo se apresente. Muitos irão de retorno à pátria espiritual. Estão indo. Outros tantos virão, mas espíritos renovados, para promover a grande transformação moral do planeta. O mundo físico também sofre as transformações e por isso treme. Alteram-se paisagens, modificam-se elevações. Tudo é um grande estertor que nós estamos vivenciando. Mas como Jesus mesmo afirmou, após as grandes dores, virá o tempo da bonança. Auxiliemo-nos enquanto as dores nos maltratam e aguardemos a aurora nova de um novo mundo. Jesus está ao comando do leme desta grande barca chamada Terra. Com o conhecimento destas afirmativas de Jesus, não provoquemos desastres que nos ameacem ou ameacem os outros. Respeitemos em cada ser vivo uma obra da criação. Optemos pela simplicidade no cotidiano. Estejamos atentos às pequenas coisas, pois em síntese são elas que promovem a nossa felicidade de hoje e a nossa felicidade do futuro. Construamos o nosso refúgio de serenidade, permitindo-nos usufruir das experiências sem abalos que nos façam sucumbir à tristeza, ao desânimo ou ao desespero. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se possa conseguir num toque de mágica. É fruto do trabalho perseverante da paciência em ação. É a paciência em ação que nos trará a serenidade. Então ela também é fruto da constância nos bons pensamentos, nos bons propósitos, no exercício de boas ações. Ninguém possui a serenidade que ainda não construiu. Por isso, é necessário vigilância a nós mesmos. Não dramatizemos os nossos problemas pessoais. Não sejamos arautos de calamidades e desgraças.
Protejamos os nossos ouvidos do veneno dos boatos. Aprendamos a ouvi-los e esquecê-los, não nos permitindo passar adiante, porque eles a ninguém vão beneficiar. Ante pressentimentos, que às vezes os temos, de ocorrências infelizes, silenciemos. Sirvamo-nos da oração e vibremos pela nossa e pela paz alheia. Adquirimos segurança íntima se formos serenos, mas será pouco e pouco, e precisamos da serenidade para o nosso viver. Nunca esqueçamos a influência dos espíritos no nosso cotidiano. Eles sempre estão presentes para nos ajudar. Façamo-lo por merecer. Superemos o cansaço atual e busquemos a segurança interior pela certeza de estarmos num mundo em transição. Esta é a grande verdade. O nosso mundo está em mudança. Mudança que nos foi proposta há 2000 anos por Jesus. E nós não quisemos aceitar. Como as leis de Deus são imparáveis e a lei de evolução está em marcha, o nosso mundo está passando por aquilo que todos vemos e sabemos. Tenhamos confiança em Deus e fé no nosso futuro. Pela vossa atenção, muito obrigado.